Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Os que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Os que encontraram, digam. A partir do versículo 1, diz assim: Quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinado, sempre cheios de ações de graças. Tomai o vosso assento. Eu quero expressar minha alegria por estar com vocês esta noite, pelo privilégio de, juntamente com esta igreja fervorosa e cheia do Espírito, bendizer o precioso nome de Jesus e ter o privilégio de pregar a sua poderosa palavra. Ao pastor presidente, o pastor Carlos Natalino, sua esposa, a irmã Creuza, a estes eu expresso minha gratidão, meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada. Aos coordenadores da UMAD, pastor Tiago, sua esposa Ana Lloyd, o irmão Ronei, a irmã Eveline com WLL, o irmão Wallace, a irmã Elaine, meu muito obrigado. Pastor Nildson, que primeiramente entrou em contato para estarmos juntos, e o Luiz Arnold. É uma equipe que Jesus tem levantado para auxiliá-los, e também minha vida por estes foi abençoada pelo privilégio que me é concedido de estar com vocês. Depois da pregação, alguns livros meus estarão disponíveis, eu não sei aonde, à minha esquerda. Isso, na saída, né? Nessa. Tem o tema, eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Eu tenho Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo é uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro das origens e no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Todos os capítulos comentados e explicados
com conclusão apontando para Cristo e para o Novo Testamento. Eu tenho também um livro voltado à liderança, Princípios da Liderança de Paulo. Um livro que desde ontem, quem nos acompanha na internet, sabe o que eu vou dizer? Estou lendo ele de novo, aprendendo a perdoar. E também tenho o som está virando crente. E também tenho uma introdução bíblica, intitulada Para Conhecer a Bíblia. Em 52 semanas eu te ajudo a compreender o contexto de cada livro da Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu. E mais informações sobre os contextos de todos os livros da Bíblia. Me procure à esquerda. Estarei aqui para atender os irmãos depois da pregação. Ao técnico de áudio, muito obrigado pelo som, ficou top. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Digam amém. Eu quero falar com vocês sobre as imagens da Igreja de Jesus na Terra. Como que o mundo enxergará a igreja se ela entender que é assim que Cristo a enxerga. Paulo escreve aos crentes em Colossos, preocupados com a doutrina gnosticista, com os filósofos da época que afirmavam que a eles pertenciam o domínio do conhecimento e que todos precisavam conhecer os mistérios de suas doutrinas. Esses homens eram inimigos da doutrina de Cristo. Paulo se ergue contra eles apologeticamente, ou seja, usando a Bíblia para defender a fé, lhes dizendo através da igreja dessa carta que a verdadeira sabedoria está numa pessoa. Ele diz no capítulo 1, versículo 15, que Jesus é o mistério, é o segredo de Deus. Os homens não o conheciam, mas ele se revelou após a sua encarnação. Ainda lutando para que a igreja não se envolvesse com vãs filosofias, se tornassem intelectuais pela sabedoria mundana e desprezassem o conhecimento de Deus, Paulo escreve no capítulo 2, e como um pastor preocupado com seu rebanho, Paulo facilita a linguagem. Ao contrário de Jesus, cada vez que Jesus contava parábolas publicamente, ele estava confundindo os seus inimigos, pois ele disse aos discípulos que aos ímpios ele lhes falava em parábolas para que eles não compreendessem, mas aos discípulos era revelado os mistérios do céu. E agora no capítulo 2, Paulo facilita a linguagem, usa termos pastorais, culturais, para que a igreja entendesse sua mensagem e assim praticasse o que Paulo lhes estava ensinando. Na introdução, ele revela o coração de um líder. Na introdução, ele revela o coração de um pastor. Versículo 1, ele diz: eu quero que vocês saibam quão grande luta eu enfrento por vocês. A expressão luta aqui é batalha. Batalha é guerra, guerra interior. É o que Paulo está dizendo. O líder sofre, guerreia pela sua igreja teologicamente, estudando para ensiná-la a se livrar das seitas e heresias. Um líder guerreia em oração, sempre intercedendo por aqueles que estão sob a sua liderança. São as batalhas de um líder. E ele diz: vocês precisam saber das minhas guerras. Muitos de nossos líderes adoecem porque não têm para quem contar suas guerras e suas batalhas.
em silêncio apenas gemem diante de Deus. Mas por carta, Paulo desabafa a igreja em Colossos e diz: eu tenho muitas guerras, mas não é por mim, é por vocês. Mas eu não tenho guerra, preocupação ministerial e espiritual pela família só de vocês, igreja em Colossos. Eu também guerreio espiritualmente pelos irmãos em Laodiceia. É como se um pastor local de uma sede dissesse: eu guerreio não apenas pela sede, mas também pelas congregações. Eu guerreio não apenas pelos crentes que estão me ouvindo agora, mas também por outros que lerão e ouvirão essa mensagem depois, é o que ele está dizendo. Eu também tenho batalhas por aqueles que nem me viram em pessoa. Olha a responsabilidade de uma liderança eclesiástica. Ele está dizendo: tenho zelo, tenho preocupação, eu choro em oração, eu me preocupo em espírito por aqueles que já ouvem falar do meu ministério, mas nunca estiveram comigo pessoalmente. Paulo está dizendo: o que estão pregando a eles? O que estão falando sobre mim a estes que ainda não me encontraram? Paulo vê além daqueles que estão lendo essa carta. A igreja em Laodiceia, que leria essa carta posteriormente, e aqueles que ainda não o tinham visto pessoalmente, mas ele crê que pessoas que ainda não o conheciam pessoalmente, brevemente o conheceriam, e ele já guerreia antecipadamente por eles. Não sei se você já pregou em algum congresso, em algum evento, mas quem prega sabe disso. Como que você guerreia espiritualmente, antecipadamente por aqueles que ainda te conhecerão. Desde quando eu já estou descendo no aeroporto, a caminho da igreja, meus pais me ensinaram a vir à igreja orando, adorando, com mãos estendidas, pedindo para Jesus quebrar correntes espirituais, salvar, batizar com o Espírito Santo. Cada pregador precisa guerrear antecipadamente pela igreja que o ouvirá. É isso que Paulo ensina nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele, como um pastor de uma igreja, guerreia espiritualmente por outras igrejas, pois ele era um plantador de igrejas. Ele também guerreia por aqueles que ainda o conheceriam em oração. Agora, por que tanta batalha, pastor Paulo? Por que tanta agonia, pastor Paulo? Por que tanta guerra? Ele diz no versículo 2, para que o coração deles, dos crentes de Laodiceia e dos crentes que ainda não o viram pessoalmente, para que o coração deles seja fortalecido, estando vós, me ajude, diga vós. Olha o que ele está dizendo: eu aqui me preocupo com os que estão aí, lá e lá. Ou seja, me preocupo com os crentes em Colossos, Laodiceia e com os crentes que ainda não conheci. Minha preocupação com esses que ainda não os conheci e com os da igreja de Laodiceia é que o coração deles seja fortalecido em Deus, unidos com vocês. Apesar da distância, a doutrina de Cristo nos une. Apesar da distância, a fé numa só pessoa nos une. Então ele diz: a igreja em Laodiceia e os crentes que ainda não viram minha face só podem ser fortalecidos se a igreja em Laodiceia, a igreja em Colossos e aqueles que ainda vão me conhecer crerem em um só Deus. Se nós estivermos unidos na fé, isso fortalece o nosso coração. O coração deles será animado, estando vós, igreja, unidos em amor. Só que Paulo não diz que a igreja tem que se unir apenas em amor, porque o espiritismo demonstra amor, os ímpios demonstram amor. Ele diz: vocês precisam estar unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então o que Paulo diz é: vocês precisam amar, mas também precisam conhecer. Vocês precisam ter sentimento verdadeiro uns pelos outros,
Mas vocês precisam ter conhecimento verdadeiro a respeito do Salvador. Não pode haver essa dubiedade entre nós. Não pode haver essa separação que muitos fazem. Tem muito conhecimento, mas não tem amor. O que adianta ter teologia, mas não ter amor? E aí eu falo o contrário, o que adianta ter amor e não conhecer o verdadeiro Deus, que é amor? Qualquer tipo de amor, sem o conhecimento da palavra, é mero sentimentalismo. Qualquer tipo de sentimento, sem Cristo no centro, é falso amor. Então ele diz, vocês precisam estar unidos em amor. E vocês precisam estar unidos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Aqui não podemos abrir mão. Existem muitos tipos de cristologias. A cristologia da Igreja Católica Romana é defasada, porque coloca muitos santos no mesmo nível de intercessor de Cristo, fora a grande serva de Deus, Maria. A cristologia dos testemunhas de Jeová, Mormons, é defasada, pois as testemunhas de Jeová negam a divindade plena de Cristo. Mormons colocam profeta e Cristo no mesmo nível. A cristologia da adventista nivela Jesus a Miguel. E o espírito de profecia não é a palavra de Cristo, é Ellen White. São cristologias defasadas e caídas. E Paulo diz, vocês precisam ter amor. Aí alguém diz, pastor, que falta de amor é essa? Falar das religiões. Não estou falando de religião. Eu estou falando de falsas doutrinas. E pode ser que seja religião mesmo. Porque se a falsa doutrina não honra Cristo, deve ser desprezada. A gente não pode ter só amor. Temos que ter conhecimento pleno da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E tem gente que por causa do amor abre mão da doutrina. Tem gente que por causa do amor abre mão da verdade, abre mão do evangelho. O que Paulo está dizendo é, se amem em unidade, mas estudem, cresçam, venham para a escola dominical, venham para o culto de doutrina. Estude com o mestre de sua igreja, com seu professor de teologia, a irmã que ensina na classe das crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras e novos convertidos. Cole em quem tem conhecimento, cresça no conhecimento de Jesus, não apenas amando, mas também se enriquecendo no conhecimento da palavra. Versículo 3, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O mundo pensa que são mais inteligentes do que nós, porque tem suas filosofias, tem suas faculdades. O crente mais simples, estudando a doutrina de Cristo, vale mais para Deus do que qualquer professorzinho dessas faculdades comunistinhas. Por quê, irmão? Porque é na pessoa bendita de Jesus que está todo o conhecimento, toda a sabedoria. Não sei se você já percebeu que em Cristo você consegue conquistar qualquer tipo de coração. Você consegue pregar para criança, você prega a adolescentes, você prega em tribos indígenas. O nome de Jesus tem esse poder. Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria é conhecer a pessoa de Cristo Jesus, porque Ele nos revela o Pai, pelo poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo à igreja em Colossos, foge do gnosticismo, foge desses que pensam que detêm todo o conhecimento. Se vocês conhecerem Cristo, vocês terão sabedoria e ciência. Agora ele responsabiliza a igreja. Ele responsabiliza a igreja e diz, podia colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor? Aleluia. Retorno para eu. Valeu, entrou. Aqui, ó. Obrigado. Em quem estão os tesouros da sabedoria e da ciência?
Depois que ele diz que a igreja tem que ter conhecimento de Cristo, ele responsabiliza a igreja. Ele diz no versículo 4, eu estou dizendo isso para que ninguém engane vocês. Se vocês crescerem, se vocês souberem das guerras de um líder, se vocês adquirirem sabedoria em Cristo, ninguém vai enganar vocês. Então, faltou conhecimento naqueles que estão dizendo: ah, eu fui encantada, eu fui enganado por seitas e heresias. Ah, eu saí da igreja, agora eu estou na macumba. Acredite, tem gente falando isso, com orgulho. Ah, eu saí da igreja, agora eu estou lá na igreja da idolatria. Ah, eu era evangélica, agora eu sou da Ubanda, e posta, fazendo suas comparações. Mas Paulo está deixando claro que quem conhece Jesus não será enganado por falsas religiões, nem pelas sinagogas de Satanás. Todo o contexto será sobre firmeza na fé. Mas ele está dizendo, se você não estudar Cristo, se você não estudar as Escrituras buscando a redenção em Cristo, você vai ser enganado por palavras bonitas. Todo falso mestre tem palavras capciosas, palavras que criam laços. Muitos pais estão preocupados com seus filhos em faculdades. Agora, por que a preocupação? Um dos motivos pelos quais os pais se preocupam com tu, moça, rapaz, que quer fazer faculdade, é a sua falta de profundidade em Cristo. Alguns dizem, eu não posso mandar para Roma quem é de Jerusalém. A questão é que no Antigo Testamento, quem era de Jerusalém foi estudar na Babilônia e colocou a Babilônia de joelho. Daniel, Misaías, Azarias, Ananias. A questão é que o José hebreu foi lá para o Egito e abalou o Egito. A questão é que quando você está cheio do conhecimento de Deus, você não precisa imitar o Egito, você não precisa imitar a Babilônia, o Egito e Babilônia que se encurva. Agora, você será enganada se não se encher da palavra de Cristo. Você será enganado se não se encher do Evangelho de Jesus. Quem está te ensinando? Quem está te inspirando? Onde você se edifica? Que ninguém vos engane, a responsabilidade é sua em buscar conhecimento em Cristo, para não se deixar levar pelas falsas teologias. Em Gênesis 3, o diabo falou no jardim. Em Mateus 4, o diabo falou no deserto. Hoje o capeta está falando nas faculdades, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram e tem mais. Quaiai, sei lá, o que é que tu está assistindo. Se a gente não se encher do conhecimento de Cristo, cederemos. Quantos pastores estão se tornando hereges, mestres crescidos em nosso meio, batizados com o Espírito Santo, estão negando agora os dons espirituais, pois não se encheram da doutrina do Senhor. Mas esse tema veio para Deus preservar o coração dos que aqui estão. Jesus não vai te perder para Satanás. Alguém pode dar glória por isso? Obrigado, Jesus! Aleluia! Pois nessa mensagem Deus está nos preservando, aleluia. E Paulo confia na igreja. Ele desabafa, fala sobre suas dores. Ele fala em quem está o verdadeiro conhecimento. E agora, ele diz ainda que eu esteja ausente fisicamente, meu espírito está com vocês. Igual o Geazi foi mentir em nome de Eliseu. E quando ele voltou, porque ele foi cobrar de Naamã, que Eliseu não mandou cobrar, mentindo, Eliseu disse a ele, meu espírito foi contigo. Ou seja, eu estou ligado em você em espírito. Essa é a ligação que existe entre um líder e os seus liderados. Uma ligação espiritual. O intercessor diante de Deus. E ele diz, fisicamente eu não estou aí, mas em espírito eu me alegro em ver o desenvolvimento de vocês. Ele sente no espírito que aquela igreja é fervorosa. Ele sente no espírito que aquela igreja é cristocêntrica.
Ele sente no espírito que aquela igreja tem sede de Deus. É sensibilidade que só seu pastor tem. É sensibilidade que nossos pastores têm. Não importa o que o desigrejado diz. Não importa o que os youtubopos dizem, os netcrentes dizem. Pastores locais têm ligações espirituais com suas congregações, sensibilidades que só Deus dá. Paulo diz: fisicamente não estou aí, mas em espírito, eu sei que mesmo eu ausente, vocês continuarão crescendo em Deus. Vocês continuarão firmes em Deus, porque vocês estão ligados em Cristo. Agora, a gente chega no tema. Por quê? Porque agora Paulo usa as imagens com as quais a igreja se identifica. Ele diz em primeiro lugar, versículo 5: me alegro ao ver a vossa ordem e firmeza. Gostaria que os varões falassem essas duas palavras: ordem e firmeza. 1, 2, 3. Muito bem. Que imagem nós temos aqui? Exército. Pois a palavra ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. Um exército diante de um inimigo, ele vai de modo coeso, firme e organizado. Não sei se você já assistiu filme de guerra, filme épico. Manter formação e os caras vão avançando. Manter formação, e vem escudo, vem fogo, vem espada, e os caras gritam: manter formação. Devagarzinho o exército vai avançando e vai vencendo o inimigo diante dele. Aí agora Paulo diz: eu estou feliz porque eu estou vendo duas coisas em vocês: ordem e firmeza. Ordem e firmeza. Alguém disse aqui: 111 anos, firmes, organizados, devagar, a gente vai chegando lá, ganhando almas, abrindo igrejas, formando caráter. Alguém está entendendo essa palavra? A igreja de Jesus deve avançar com disciplina do exército. A igreja de Jesus deve avançar com obediência dos soldados no campo de batalha. E quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. Ah, meu Deus do céu, tem hora que eu sinto saudade, irmão, de umzinho da harpa, porque a gente chega nas igrejas, aí vem uns irmãos cantar aquelas músicas distante do trono, e repete, e o maior estresse é quando vem com aquele negócio: eu quero sentar no seu colo. Imagina Jesus dizendo: do meu colo não, macho, tu não vai sentar no meu colo. O exército de Jesus canta: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Porque música também forma caráter. Repito, música forma caráter. Alguém me perguntou: pastor Eliseu, não dá para amenizar a mensagem? E ali a pessoa apresentou N motivos pelos quais eu tinha que amenizar a minha pregação. E o primeiro foi: você vai diminuir a quantidade de inimigos. Segundo, se você amenizar a mensagem, você vai falar mais ao coração e não à mente das pessoas. Eu disse: o problema é o jeito que eu fui criado. Ele disse: como que tu foi criado? Eu disse: eu já acordava ouvindo isso aqui, ó: pregadores de rosa, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor. Quem pode levantar a mão e dizer: aqui é breia, meu irmão? Ah, pastor, mas o amor, e o amor? Eu disse: tem amor também. Se isso não for amor, o oceano secou. Canta, crente! Não há estrelas no céu. Que coisa linda, gostei. As andorinhas não voam mais.
O céu não é. Tudo perde o valor. Então como é que a gente vai cantar e pregar evangelisticamente sem mostrar para o pecador que só existe amor em Cristo Jesus? Que ele é miserável, pobre, cego e nu. Isso é evangelho. Que ele é totalmente dependente da graça de Jesus. Então, a igreja é um exército que usa uma arma. Essa arma é chamada de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A segunda imagem que Paulo usa para a igreja está no versículo 6. Eu me alegro ao ver vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. A imagem do exército. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, andai nele. A segunda imagem é a igreja como um grupo de peregrinos. Nós somos o povo que caminha. Andai nele, ou seja, se movimentem, vivam seu estilo de vida comum, pois a primeira coisa que você faz quando acorda, depois de abrir os olhos, claro, é andar. Então, você anda, você se movimenta, você tem atitudes de um peregrino, alguém que caminha. Por quê? Porque a primeira coisa que o ser humano faz é aprender a caminhar para ter firmeza. Se o contexto é firmeza, ele usa a imagem do exército. Agora ele usa a imagem do caminhar. Vós precisam andar em Cristo. O que é andar em Cristo? Primeiro, em comunhão com Ele. Segundo, andar de modo que reflita-o. Se eu estou nele, as pessoas verão seu caráter em mim. Agora ele diz, andem da mesma forma que vocês o receberam. Como você era nova convertida, novo convertido, como és agora? Como era a sua vida de oração, como ela é agora? Como era a sua prática de jejum e como é agora? Ele diz, lembra de quando vocês receberam Cristo? Lembro, eu orava tendo certeza que Jesus estava ali no quarto comigo. Ele está dizendo, ore daquele jeito. Andar é estilo de vida. Como que você lia a Bíblia antes? Eu lia com muita fome, com muita sede. Ele diz, faça daquele jeito. Como você pregava logo que você recebeu Jesus? Alguém está me ouvindo? Diz amém. Como você pregava quando você iniciou? Com muito fervor, desejando salvação de almas e transformar as vidas pelo poder do Evangelho. Paulo está dizendo, do jeito que você recebeu, ande nele. Provérbios 4,18 diz, a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz do sol, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Perceba também que Isaías 40:31 diz assim, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E como é que começa? Primeiro, subirão com asas como águia, e depois correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Me escute, igreja. O normal era, quem espera no Senhor vai andar, vai correr e depois vai voar. Dava para pregar assim, mas não dá para pregar assim, ó. Quem espera no Senhor vai voar, correr e andar. Mas o texto é assim, porque para nós progredir é começa andando, aí vai no trote correndo, depois a voa. Mas na Bíblia não. Nem sempre a maturidade bíblica é voar. A maturidade bíblica não é a corrida, é o
passo a passo diário. Lembra que tem culto que tu voa, mistério, manto. Eita glória, mas eu pulei. Eu também pulo. Eita, mas eu rodei. Rapaz, mas eu preguei com força. Eu preguei com graça. E o som tava bom. E a bateria tava no eita glória. Hoje eu corri. Hoje eu voei. Tá. Tá vendo? Tá voando. Só que para Jesus, o mais importante não é a gente voar no domingo. É o caminhar na segunda. Não é como você se arrepia e entra no manto aqui no congresso. É como você é normalmente em casa. Porque correr não é normal. Voar não é normal. Mas andar é. Como você é no natural, no dia a dia. Isso é evangelho. O que é, pastor? Caminhar. E o que é caminhar? Passo a passo. Passo a passo. Vai tropeçar, vai cair. Mas tu lembra dos seus pais ou de você ensinando o seu irmãozinho menor a andar? Lembra você ensinando sua irmãzinha chatinha a andar? Aí ela tava indo. E você, vem maninha, vem maninho. Ou seu pai com tu, vem meu filho. E tu vai. E eu ia. E nós íamos. E ele tá dizendo, vem. E você vai andando. Mas de repente quando o bebê vai caindo, as mãos do pai chegam e diz, papai tá aqui. Papai tá aqui, vai andando. O Espírito Santo está dizendo a alguém, vai caminhando, vai tentando, vai lutando, vai orando, vai ensaiando, vai estudando, vai compondo, vai pregando, vai evangelizando, vai passo a passo. Andai, andai, pelo amor de Deus, só não para. O Espírito está dizendo a alguém, vai andando, só não para. Pode não ser como antes, mas não vai parar. Pode não ser como antes, mas não estaciona. Porque o que o Senhor falou para Elias, Ele está falando a alguém aqui, longa é a tua caminhada. O que o Senhor falou a Daniel, Ele está falando a alguém aqui, tu porém vai até o fim. E o que Paulo disse, você também vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra. A terceira imagem que Paulo usa para a igreja é a árvore. Primeiro, a igreja é um exército, a igreja é um. Segundo, a igreja é peregrinos, diga peregrino, aqueles que caminham. Isso aqui é para eu secar o suor, né? Terceiro, a igreja é um conjunto de árvores. Por isso ele diz, enraizados nele. Em Cristo somos guerreiros. Em Cristo somos caminhantes que não desistem. Em Cristo somos árvores com raízes aprofundadas. Esse termo vem da agricultura. E é uma ação realizada, enraizados. Estou aqui, não saio. Efésios 4:5 diz que a gente não... Efésios 4:14, perdão. Diz que a gente não pode ser como ervas, sem raízes. Porque a erva, qualquer sopro, qualquer passar de mão, arranca e muda de lugar. Enraizados, não tem como ervas terem raízes. Sabe aquele tipo de crente que todo mês está numa igreja? Porque toda igreja para ele é problemática. E ele nunca é o problema, é só a igreja. Então sai da Assembleia, vai para a Batista. Sai da Batista, vai para a Universal. Sai da Universal, vai para a Católica. Vai parar no inferno.
Porque não é mudar de igreja, é mudar de vida, é ter raiz, é se aprofundar em Jesus. São crentes transplantados. Tem muita facilidade de trocar de lugar. Agora, por que ele nos chama de enraizados? Ou seja, por que ele nos compara com árvores? Primeiro, porque árvores enfrentam processos. Quem está me ouvindo? As ervas nascem rapidamente. Lembra dos Salmos? Crescem rapidamente e se vão rapidamente. Mas árvores que têm raízes, não. E a nossa geração é a geração da pressa. É a geração fast food. É a geração do controle remoto. É a geração do mouse, do clique, do touch screen, do lava-jato, que é lava rápido. Por quê? Porque aprofundar cansa. Gostamos mais do êxtase. Temos mais empolgação. E não é uma crítica, é uma observação para termos equilíbrio, ok? Temos mais paciência com um pregador que rapidamente aplica do que com um pastor que moderadamente nos aconselha, ou com um mestre que pacientemente explica. Porque assim é a nossa geração. Ela gosta do êxtase, daquilo que dura momentos, mas para frutificar, para enraizar, tem que desacelerar. Por que a gente consegue assistir a série inteira, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia inteiro? Por que a gente sabe o nome de atores e atrizes? Porque tem imagem audiovisual. Mas a leitura bíblica chega na genealogia, tu promete toda virada de ano, vou ler a Bíblia toda. Aí chega na genealogia, tu desiste, porque teu nome não está lá. E por que desprezamos a genealogia? Porque não valorizamos a história. Nenhuma árvore se aprofunda com pressa. Um jovem me perguntou na caixinha lá do Instagram: pastor, eu comecei a ler a Bíblia tem 3 meses. Foi, meu filho? Foi. E eu queria saber quem é a besta do Apocalipse. Falei, cara, tu tem 13 meses lendo a Bíblia e já está no Apocalipse. Ele é. E tu já quer saber quem é a besta? É tu! Ele botou kkkkkkk. Eu disse, meu filho, cresça primeiro no que você está lendo. Termina a carta, vai logo para a morada eterna, que eu duvido que tu já está em Apocalipse. Termina tudo. Depois tu vem com essas encrencas, meu Deus do céu. É uns caras que assistem alguns podcasts e já querem desrespeitar seus líderes, seus professores na escola dominical. Meu filho, desacelera, meu filho. Paciência. Porque cada árvore tem seus processos angustiantes. Ninguém se aprofunda de um dia para o outro. Olha o que eu anotei. Quando velocidade se une com as árvores, o que a gente tem? Tsunami, furacão. Todo crente agoniado e apressado tira a paz do grupo da igreja, bagunça os congressos, destrói relacionamentos. Alguns jovens pregadores se aproximam de mim. Alguns têm sabedoria, outros não. Aí alguns, vou falar dos sem sabedoria.
É, pastor, breve nós vai se encontrar lá nos Gideões, viu? Ô meu Deus, meu filho, você tá começando a pregar agora e tu quer me encontrar lá nos Gideões. Bora se encontrar lá na roça, lá nos índios que eu prego lá no Belém, lá em Redenção. Bora se encontrar lá nos ribeirinhos com a Kellen Gaspar, bora lá. Na árvore que tem raízes, tudo é válido, nada se perde. Crente que não tem raiz, irmão, é de pouco proveito para a igreja. Ele só exige da igreja. Canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Vaza logo! Nunca chega antes para fazer nada, chega depois para criticar. Por isso que quando tu some da igreja, ninguém sente sua falta, tu não faz nada. Agora, crente que tem raiz, tudo na árvore que tem raízes é útil. As vovós sabem do que eu estou falando. Árvores enraizadas, as folhas, a seiva, o fruto. Os estudantes, o que sabem que vale da árvore? A sombra, o oxigênio, os designs, os caras da mídia. Gosta de quê da árvore? A paisagem. Ó, essa árvore ficou boa aqui, ó, ficou massa, ó. Olha lá, tem uma árvore na camisa, ó. Então, a paisagem. Porque crentes enraizados não são desperdício. Onde eles chegam? Eles são úteis. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que o Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil. A minha igreja está precisando de mim pra quê? Pra quê? Pra quê? A gente está precisando de alguém que cante. Eu canto. Sem microfone, mas eu canto. A igreja está precisando de quê? De alguém que dá glória alto. Eu tô aqui. Ó, glória! Bora dar glória! A igreja está precisando de mim pra quê? Eu não quero sugar árvores aprofundadas. Geram frutos e nada nela, nada se perde. O que o Espírito está dizendo é: se você tem raízes aprofundadas em Cristo, se você estiver triste, suas lágrimas valem muito para Deus. Como assim, pastor? É por isso que ele diz assim, ó: quem está triste vai orar. Eu já falei para Luana, não vai imitar essas cantoras não. Ela, o quê? Falei, quando eu estiver no caixão, tu colocar playback lá. Oh, glória, meu Jesus, eu sou adoradora. Vá chorar. Se tu cantar eu no caixão, Deus me livre e guarde. Tá triste? Ora. Tá alegre? Cante. Nada no crente raiz é um desperdício. A oferta da viúva vale muito. Um Jesus te ama vale muito. Mas isso é para quem tem raiz. Quem não tem raiz é tela do PC. Tem valor artístico, mas não tem vida. É oco, é vazio. Terceiro, toda árvore frutífera tem glórias ocultas. E o que é a glória oculta de uma árvore frutífera? Oxigênio. Ninguém vê, mas usufrui. A glória oculta da árvore frutífera, raízes. Eu estou te vendo aqui, mas Jesus te viu no secreto, no quarto fechado. Era para cair e você fugiu. Era para negar Jesus e você correu. Era para fazer aliança que envergonharia o evangelho e você disse não. Ele te vê no secreto.
Então a força de uma árvore frutífera é no anonimato, é no silêncio, é no calor que ninguém vê, é lá embaixo. Glórias ocultas, sucessos calados, conteúdo. O salmista disse no Salmo 50: o Senhor ama a verdade no íntimo. O que adianta púlpito sem secreto? O que adianta ensaio sem consagração? O que adianta muita melodia, pouca teologia, muita dança, pouca mudança? Raízes, conteúdo, irmão. O que adianta eu, como pregador, gritar e não comunicar nada? E onde é que as árvores se aprofundam? Descendo, se escondendo, crescendo para baixo primeiro, depois ela cresce para cima. Quarto lugar, por que somos árvores? Eita, essa é boa. Porque elas não dependem de elogios para ser quem são. Árvores enraizadas frutificam se receber gratidão. Oh, alguém aqui já falou para a árvore: obrigado. Quem já se assentou à sombra e agradeceu? Ninguém. Quem comeu do fruto e depois agradeceu? Ninguém. Levou pedrada, o fruto caiu, e brincaram, e riram, viraram as costas, depois voltaram, e a bichinha está lá, dando fruto, dando sombra, oxigênio e seiva, e ninguém disse obrigado. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: as ingratidões humanas não podem matar o seu chamado. Continue frutificando. Se o homem vê, é honra, e se não vê, dá toda a glória para ele. Se o homem lembrar, é bom, e se não lembrar, continue fiel. Quem te chamou não foi homem. Eu vou repetir: quem te chamou não foi homem, quem te chamou foi Deus. Cuida de sua família, cuida do seu cargo, cuida do seu ministério. Prega, canta, evangeliza, ganha alma. Pastor, ninguém vê, ninguém honra. Você está olhando para baixo. Pastor, mas estão tentando me derrubar, puxar meu tapete. Você não está em tapete, você está na rocha que é Cristo. Você está enraizada em Cristo. Então por que você continua cantando? Por que você continua tocando? Por que você continua pastoreando? Por que você continua aconselhando? Por que você continua intercedendo? Alguém já disse: ah, se fosse eu já tinha parado, eu já tinha desistido. E você diz: é minha natureza, é minha natureza. Eu não dependo de elogios humanos para continuar com aquilo que Jesus me mandou fazer. Tem Pedro que nega, tem Judas que trai, mas tem o Pai dizendo: é meu filho amado, é meu filho amado, é meu filho amado. Foi aqui nessa terra que caluniaram Frida Wingren, Gunnar Wingren. Foi aqui que os lançavam em rios para que eles desistissem. Mas quando Gunnar olhou para Frida e disse: vamos desistir, ela escreveu: se pelos vales peregrino vou andar, o que você faz? Irei com meu Senhor.
Agora. Bora, irmã. Se Cristo comigo vai, cante. Eu irei e não temerei. É pra servir a Jesus. Se crie. É isso aí. Aleluia. 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 Oh, aleluia, aleluia. Aleluia! Alguém aí atrás está sentindo a presença de Jesus? Edificados nele, nas raízes se espera a quantidade da árvore, na edificação se espera a qualidade da construção. Então você tem raízes porque Deus quer quantidade, sim. Não importa quantidade, só importa qualidade. Não. A gente é árvore para ter quantidade. Ele disse em João 15 para produzir muito fruto. Quantidade de oração, quantidade de louvor, quantidade. Quantidade de evangelismo, quantidade que você traz para a igreja. Quantidade. Mas ele diz também edificados, e eu concluo. É construção. Na construção é qualidade. Faz bem feito. Faz bonito. Faz o melhor. E como é que eu me aperfeiçoo, pastor? Não deixando de fazer. Porque é para Jesus. Por isso mesmo, porque é para Jesus, tem que ser bem bonitinho. Não estudou, não prega. Não ensaiou, não canta. Porque é para Jesus. Ele nos deu o melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai nos deu o melhor. Ele nos deu o melhor. O Filho disse: eu irei, mas eu enviarei o outro Consolador. E o Espírito Santo também nos deu o melhor. Esse livro já foi várias vezes queimado, mas é o livro que mais tira a gente do fogo. Várias vezes acorrentado, mas é o livro que mais quebra cadeias espirituais. Várias vezes escondido, mas é o livro que tira as pessoas das trevas. Ele nos deu o melhor. Você pode dar o melhor, aleluia. Você pode dar o melhor, glória a Deus.
Levante as duas mãos e a gente ora. Diga: Jesus, faz de mim um exército. Diga: um soldado no exército. Diga: faz de mim um peregrino que não desiste da caminhada. Faz de mim uma árvore enraizada, uma construção de qualidade. Fica em pé adorando a Jesus. Cadê a menina que faz assim pra cantar aquela música lá? É ela, você. Aquela que você cantar, aquela assim que você esquece. Aleluia! Aleluia! Os jovens vão cantar aquelas e a gente vai adorando, porque Jesus está enraizando. Jesus está te dando material de qualidade. Jesus está te empurrando e dizendo: vai, não desiste não, continua caminhando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não perca tempo e adore o nome do Senhor, porque Ele está presente na casa. Adore a Ele, enche o teu pulmão de ar e solta um brado de glória. Faça o seu melhor para Ele. Jesus vai renovar, Jesus vai curar, Jesus vai batizar. Canta, irmão. Glorifica, pentecostal. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo. Peça pra Ele, faz a eternidade se alinhar com o natural. O coral. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Desperta. Muita histeria sem a verdadeira adoração. Eu conheço cada coração. Desperta, desperta. Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ouça a voz, adore. Os fortes estão para outro lado. Ele quer protagonizar. Mas só se a igreja se levantar. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero fazer um avivamento, mas só quando as máscaras caírem. Eu quero ver fruto digno de arrependimento. Enche o teu pulmão de ar e manda glória. Enche o teu pulmão de ar e manda glória. Manda glória, manda aleluia. Exalta Ele, exalta Ele. Aleluia. Cante. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma busca. Não tem, é só Ele, é só Ele, é só Ele. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. O vazio que havia em mim,
É morada dele, é morada dele. Glória, e nada me completava. Que Jesus fez. E o que seria de mim sem ti? Sem ti. Erga a mão e declare: o que seria? O que seria sem ti, sem ti? Sem ti, Senhor. O que seria? O que seria sem tua presença, sem tua glória, sem teu abraço, sem teu amor? Não seria nada sem tua presença, sem ti. Esse é o momento de você glorificar. Esse é o momento de você prestar o seu culto. Se você ainda não sentiu, receba a presença do Senhor, receba a glória do Senhor, receba o batismo, receba o renovo. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Olha, O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Nas horas escuras da vida, quem está lá? Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Tem mais uma ainda. E os anjos cantam. Toda a criação, toda a criação, exaltado, exaltado. Santo pra sempre, Santo pra sempre. tá lindo, tá maravilhoso. E os anjos cantam. Sim ao Rei dos Reis, exaltado. Dá glória a quem merece glória. Dá glória a quem merece glória. Dá glória a quem merece glória. Dá o teu melhor glória pra Ele. Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Eu só tinha meus pecados, não obedecer. Amor, pentecostal ali. Adore, pule, cante, chore, magnifique. Ele é digno, ele é digno, ele é digno.
Ele é digno. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Eu abro meu coração para que entre o Rei. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração de novo para que entre o Rei. Isso, já tem gente profetizando. É hora de profetizar. Cura, Jesus. Cura seu povo, Jesus. Batiza seu povo, Jesus. Renova seu povo. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu quero ouvir a igreja. Yeshua, Yeshua. O meu amado é. O meu amado é uma bela então você que se afastou do Evangelho, volta para Jesus agora. Volta para o exército que você se afastou. Vem caminhar com a gente. Vem aprofundar suas raízes. Cadê você que se afastou de Jesus, se afastou da igreja, se afastou do Evangelho? Volta para Jesus agora. Você ouviu essa palavra? Você não pode sair daqui sem Jesus. Eu estou esperando a primeira pessoa para Jesus. O exército está de pé orando pela salvação da sua alma agora. O exército está de pé orando pela salvação da sua alma agora. Vem. Cadê a primeira moça para Jesus? Cadê o primeiro rapaz? Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Vem, moço. Tá vindo, tá vindo. Onde você me chamava de pai. Vem, moço. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Você que nunca foi crente, nunca já não ouço mais a sua voz. Mas você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Papai te ama, te chama. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. O coral cantando no santo lugar. Tá vindo mais uma vida pra papai. Volta pro exército. Vem caminhar com a gente. Vem caminhar com a gente. Tá vindo mais. Vem pra papai. Tá vindo a terceira pessoa. Já não ouço mais a sua voz.
Se pois o Filho está vos tão libertar, ocupado com as suas coisas sereis que livres. se esqueceu de mim. Não importa pra onde estão, Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar. Onde você buscar, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo. Tá vindo mais uma vida pra Jesus. Tá vindo mais uma vida pra Jesus. Mais uma vida pra papai. Vem pra Jesus. Impedir de te amar. As irmãs do ciclo de oração estão se alegrando. Mais uma vida para Jesus. Quem pode adorar o Senhor E te perdoar. Jesus está salvando adolescente. Jesus está salvando jovens. Jesus está salvando família. Mais um rapaz para papai. Volta pro exército. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o paz mar, de Cristo na sua alma. que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Mais uma moça para papai. Volta, filha. O Você Deus caiu, que mas seu derruba as ministério está de pé. muralhas. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu Você parou, mas a palavra de Deus não está presa. Tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, eu bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Samar, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Porque Jesus está salvando. Kadosh é o Elion. Porque Jesus está salvando. Adora porque Jesus está salvando. Deus é assim, meu irmão, é salvação de alma, é profecia, é cumprimento de profecia. Vamos orar por essas almas. Tá vindo mais uma vida para Jesus. Por isso que a igreja canta e Jesus quebra cadeias. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu a salvar o tão pobre pecador. canta, irmão. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Jesus, obrigado por essas vidas que ouviram sua palavra. Só o Senhor toca onde não tocamos. Só o Senhor entra onde não entramos e faz o que não fazemos. Regenera essas vidas. Só o Espírito convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. Se o Senhor não tocar, ninguém vem. Se o Senhor não atrair, ninguém vem. Sua graça os trouxe aqui, mortos em delitos e pecados, porém hoje receberam a vida de Deus. A partir de agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Quem pode anotar os nomes deles? Quem vai anotar os nomes para vocês cuidarem deles? Aqui, ó. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.